Um dos mistérios mais antigos da humanidade é a história da Arca de Noé. Milhares de anos se passaram desde que começou a história do Grande Dilúvio, mas até hoje a busca por evidências disso continua. No leste da Turquia, próximo ao Monte Ararat, há uma colina chamada Formação do Urupinar. Vista de cima, sua forma claramente se assemelha a um enorme barco. Descoberta nos anos 50, desde então é centro de debates. Será que isso é realmente obra da natureza ou seria esta a própria Arca de Noé? Usando tecnologias modernas como radar de penetração no solo e análise de solo, foram descobertos padrões semelhantes aos de um navio, vestígios de madeira em decomposição e até sinais de uma grande inundação que ocorreu há milhares de anos. Mas a grande questão aqui é: será que essa é realmente a Arca perdida? Então fique até o final deste vídeo, porque os próximos detalhes podem mudar a maneira como você vê a história, a ciência e até mesmo a fé. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado, e agora vamos começar a falar sobre a misteriosa formação em forma de barco. Aos pés do Monte Ararat, no leste da Turquia, existe um vale escondido que há muito tempo chama a atenção de pesquisadores e devotos. Também para amantes de mistérios, entre montanhas íngremes destaca-se a formação do Urupinar, uma colina em forma de barco com cerca de 538 pés de comprimento. À primeira vista, muitos já se perguntam: será que esta é a Arca de Noé em que tantos acreditam? Tudo começou em 1950, quando um capitão do exército turco sobrevoou a área e notou uma forma estranha esculpida no solo. A forma era clara. Um grande barco parecia destruído por uma enchente e deixado para apodrecer ali. A notícia se espalhou rapidamente pelas vilas vizinhas e em pouco tempo até a mídia estrangeira chegou ao local. Na década de 60, a British Broadcasting Corporation enviou uma equipe de filmagem e depois disso, fotógrafos da National Geographic enfrentaram estradas íngremes para capturar imagens impressionantes. Além das belas imagens registradas, a mensagem de Urupinar era ainda mais profunda. Com o passar das décadas, cada vez mais cientistas e arqueólogos de diferentes países vieram investigar esse mistério. Um deles é o professor Farooq, da Universidade Agri Ibrahim Setzen. Em uma entrevista ao Jerusalém Post, ele relembrou a primeira vez que pisou no topo da colina. Ele disse: "Parecia que eu andava sobre a espinha de uma criatura gigante coberta de lama e tempo." Eles começaram o estudo pelo mais simples. Mediram, mapearam e até coletaram amostras. Foi aqui que eles ficaram maravilhados. Os 538 pés de comprimento da formação quase coincidem com os 300 côvados mencionados no livro do Gênesis. Até a largura e a altura são bem parecidas. De acordo com uma entrevista ao Hurriyet, um jornal famoso na Turquia. Não estamos dizendo que esta é realmente a Arca, mas a semelhança é impossível de ignorar. Mas à medida que a análise se aprofunda, mais perguntas surgem. Foi descoberto que ela é feita de limonita, um minério de ferro e moldada por uma força natural intensa. A pergunta é: isso foi criado pela natureza ou seria realmente uma estrutura fossilizada de uma antiga embarcação? No ano de 2021, especialistas da Universidade Técnica de Istambul, da Universidade Agri Ibrahim Sechen e da Universidade Andrews, nos Estados Unidos, se reuniram. Eles usaram equipamentos modernos para examinar o interior da formação. Durante as perfurações, eles coletaram amostras que surpreenderam a todos. A quantidade de matéria orgânica e potássio dentro da colina era quase 3 vezes maior do que no solo ao redor. De acordo com o pesquisador principal, Andrew Jones, em entrevista à Fox News Digital, os resultados indicam a decomposição de madeira ou outros materiais orgânicos que podem ter feito parte de uma estrutura antiga. Com radar de penetração no solo, eles encontraram possíveis túneis, camadas tipo decks e formas que lembram o design da arca bíblica. Isso é exatamente o que você esperaria ver se essa estrutura fosse feita pelo homem, disse Jones à Christian Broadcasting Network. Além disso, foi descoberto que o local já esteve submerso, com vestígios de argila, depósitos marinhos
e até restos de criaturas marinhas. De acordo com Kaya ao Jerusalem Post, nossa investigação mostra que este local já foi lar de vida e foi submerso por uma grande catástrofe. O resultado da datação por radiocarbono ficou entre 3.500 a 5.000 anos atrás, exatamente no período descrito na Bíblia. Sobre o grande dilúvio, não é de se surpreender que a notícia tenha explodido na mídia. O New York Post publicou: novas evidências na formação lupinar apoiam Smith da Arca de Noé. Até a NDTV e a Fox News se surpreenderam e detalharam as descobertas. Porém, também cresceram os críticos. Muitos na comunidade científica afirmam que isso resulta apenas de fluxos naturais de lama e erosão. Segundo Tim Newcomb, da Popular Mechanics, a atividade humana não comprova o evento bíblico. Até mesmo se Kaya, embora cheia de energia, continua sendo cautelosa. Por enquanto, não podemos afirmar com certeza que a arca está aqui. Ainda será necessário um longo período de estudo detalhado, mas para os moradores locais que vivem ao redor, esta colina não é apenas um pedaço de terra. Ela é um símbolo de sua cidade e uma fonte de mistério. E para milhões de pessoas ao redor do mundo, ela continua sendo um lembrete de que existem mistérios na história que, por mais profundamente enterrados que estejam, continuam nos incentivando a buscar, sonhar e acreditar. Tecnologia avançada revela estruturas ocultas. No silêncio das montanhas da Turquia, a atenção da ciência voltou-se novamente para a formação do Uropinar. Há muito tempo se discute se isso é uma formação natural ou os restos há muito procurados da Arca de Noé. Agora, usando tecnologia moderna capaz de olhar abaixo da terra e atravessar milhares de anos, especialistas começaram a desvendar o segredo escondido há tanto tempo, iniciando pelo barulhento zumbido dos geradores. E o ajuste preciso dos radares de penetração no solo, o radar de penetração no solo, um dos líderes do projeto foi Andrew Jones, um pesquisador que estuda o local há vários anos. Enquanto ele estava ao lado das máquinas zumbindo, sua declaração era clara. Para as câmeras do programa Forbidden History do Science Channel, não estamos aqui para perseguir lendas, mas para deixar que os dados falem por si. Interessante. Muitos dos operadores das máquinas nem sequer sabiam da relação do local com a Bíblia. Mas, à medida que as imagens começaram a aparecer nos monitores deles, a dúvida foi sendo gradualmente substituída por surpresa. Os pulsos de radar perfuraram o solo e retornaram como imagens em sombra do que estava embaixo. O que apareceu não foi apenas uma bagunça de pedras e lama. Em vez disso, eles viram padrões claros, linhas retas, formas retangulares e espaços organizados de maneira ordenada. De acordo com um dos operadores que conversou com a Fox News Digital, isso não parecia ser obra da natureza. Mas o que viram em seguida foi ainda mais empolgante. Um corredor central que se estendia por quase 234 pés, com salas laterais ou quartos em ambos os lados. Ângulos tão perfeitos são raros na natureza e pareciam ter sido feitos de propósito. William Crabtree, o principal cientista de solo do grupo, mal podia acreditar no resultado. A composição do solo dentro é incomum, segundo ele disse ao Daily Mail. O teor de matéria orgânica e potássio aqui é maior. Isso indica madeira ou material orgânico em decomposição abaixo. Resultados exatos são esperados se isso já foi uma grande estrutura artificial. E não só isso. Eles também usaram varreduras de resistividade, uma tecnologia que utiliza eletricidade para medir a resistência das camadas abaixo do solo. O resultado é fascinante. Apareceu que o formato do casco de uma embarcação se estende por mais de 40 pés abaixo. Existem grandes estruturas semelhantes a costelas, curvas como ossos de um navio. Também foram vistos 3 andares que parecem ser separados por escadas e patamares, exatamente como descrito na Bíblia sobre a arca. Segundo John Larson, engenheiro da Nova Zelândia que liderou a equipe de resistividade, isso não é só um monte de pedras. Isso é claramente uma estrutura construída, não algo acidental. Por causa disso, a notícia voltou a explodir na mídia. NDTV divulgou: Arca de Noé foi descoberta. Radar revela estrutura de barco na Turquia. O New York Post afirmou que os segredos do local foram revelados. O próprio Jones falou à Christian Broadcasting Network, onde descreveu os vazios semelhantes a túneis
camadas parecidas com convéses e corredores subterrâneos que eles encontraram. É isso que você esperaria ver se procurasse um navio feito pelo homem, disse ele. Além disso, a equipe também notou que a grama sobre a formação tinha uma cor diferente em comparação com a área ao redor, sinal de que havia um efeito incomum no solo abaixo. De acordo com Crabtree em entrevista à News Bomb, isso é como uma impressão digital viva, prova de que há uma estrutura embaixo que está alterando o próprio solo acima dela. Até mesmo a química do solo revelou uma história diferente. A matéria orgânica dentro da formação é o dobro do que fora e o potássio é 40% mais alto. Exatamente a marca de madeira que apodreceu por muito tempo. Os scans mostraram partes do casco que parecem ter quebrado e deslizado antes de se apoiarem na grande. O mais impressionante é que o interior da formação quase replica o plano da arca no Gênesis. 3 andares, um corredor central, quartos laterais e até mesmo uma possível escada. Segundo Jones, do Jerusalem Post, esse seria o design ideal de um navio para resistir a um dilúvio. Mesmo assim, especialistas seguem cautelosos. É feito pelo homem ou uma criação extraordinária da natureza? Perguntou Jones a INCEL. Mas à medida que as evidências continuam a aumentar, o interesse do mundo inteiro só fica mais intenso. A equipe de escaneamento da Arca de Noé anunciou que continuará com perfurações mais profundas e pesquisas não destrutivas para garantir que o local permaneça seguro, apesar dos invernos rigorosos e dos fluxos de lama ativos que podem destruí-lo. Segundo Crabtree, isso é só o início e certamente é extraordinário, e é nosso dever perante o mundo descobrir a verdade. Enquanto o sol se punha atrás do Monte Ararat, os cientistas faziam as malas em silêncio. Mas em suas mentes, a mesma pergunta continuava voltando. Se a própria Terra guarda a resposta, será que a humanidade está pronta para o que pode ser revelado? Impressões químicas e mistérios do solo. Sob o gramado espesso do sítio do Uropinar, estão escondidos segredos que não podem ser vistos. Só a ciência pode descobrir, não os olhos. Enquanto o sol nasce, o grupo de cientistas se inclina sobre a colina em forma de barco. Não estão procurando ossos ou tesouros enterrados, mas sim vestígios muito menores, gotas de evidências deixadas por qualquer coisa que já existiu aqui. Cada pedaço de terra que eles pegam carrega uma história. A primeira pá é quase preta, com um cheiro forte de terra molhada e antiga. Eles cuidadosamente colocaram isso em sacos plásticos, etiquetaram e imediatamente levaram para um laboratório temporário, cheio de tubos de vidro e máquinas zumbindo. O ambiente estava silencioso, só sussurros de expectativa eram ouvidos. Eles sabiam o que procuravam: marcas de material orgânico, alto teor de potássio e acidez. Sinais que mostrarão se a colina é realmente diferente do solo comum ao redor. Quando os resultados chegaram, quase todos ficaram atônitos. O solo dentro da formação tinha quase 3 vezes mais conteúdo orgânico do que as amostras coletadas a poucos metros de distância. Em entrevista à Fox News Digital, Andrew Jones explicou que as amostras de solo que coletamos tinham cerca de 3% de material orgânico em comparação com o solo comum. Isso é um forte indício de madeira decomposta ou outro material orgânico, mas a surpresa não parou por aí. O nível de potássio no solo está extremamente alto, acima do que normalmente se encontra no ambiente. O potássio geralmente é liberado durante a decomposição da madeira e das plantas, uma testemunha silenciosa de um longo período de fusão e transformação. De acordo com o professor Farouk, por isso, na entrevista ao Jerusalem Post, o alto nível de potássio e o pH mais baixo indicam uma longa decomposição orgânica. É parecido com o que ocorre quando uma grande estrutura de madeira fica enterrada por muito tempo. Destaca-se também a acidez do solo. Enquanto o solo ao redor é neutro, o solo dentro da formação é mais ácido, uma clara assinatura da decomposição da matéria orgânica. No relatório da National Geographic, eles explicaram que a análise química no sítio de Duropinar mostrou uma assinatura química incomum, raramente vista em formações geológicas naturais, e que indica a presença de material orgânico antigo. Com o aumento dos dados, a sensação de descoberta se intensifica. O
O programa Forbidden History do Science Channel registrou quando os pesquisadores perceberam ter encontrado algo incomum. De acordo com a narração deles, a equipe ficou surpresa com as impressões químicas deixadas no solo, uma nova evidência que apoia a teoria de que uma enorme embarcação de madeira já esteve escondida ali. Para William Crabtree, o cientista do solo do grupo, sua voz tinha quase um tom de reverência enquanto observava. A composição do solo é diferente de todas as formações naturais que já vimos. O alto teor de matéria orgânica e os níveis de potássio são fortes indícios de vestígios de madeira decomposta, segundo sua entrevista ao Harriet. Para ele e para toda a equipe, eles não veem apenas números, mas uma história escrita na própria linguagem dos elementos. As descobertas também se espalharam rapidamente pela mídia. Alguns consideram isso a última peça de um mistério de longa data. Para alguns, é uma prova de que a história da Arca de Noé pode ter uma origem literal, mas os céticos também não ficaram para trás. Especialistas lembraram, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Mas, independentemente do debate, a verdade não pode ser evitada. A própria terra de Duropinar carrega vestígios de um passado que é ao mesmo tempo misterioso e real. A antiga colina em forma de barco tornou-se um laboratório vivo, onde cada punhado de terra é como uma página de um livro que revela uma história do que pode ter sido construído aqui um dia. Enquanto os cientistas arrumam seus equipamentos lentamente e o sol se põe atrás das montanhas, a colina permanece silenciosa, mas graças aos vestígios deixados pela química do solo. Agora o mundo já sabe que algo muito especial aconteceu aqui, algo que deixou uma marca forte que perdura até hoje. O debate é natural ou artificial? Por muitas décadas, a estranha colina de Duropinar tem sido o centro das conversas, atraindo muita curiosidade e controvérsia. Para alguns é só uma formação natural, resultado de deslocamentos tectônicos, lama e erosão. Mas, para outros, pode ser o navio mais antigo já construído pelo homem. Segundo o Dr. Lourenço Collins, renomado geólogo e crítico das teorias bíblicas, há muitos lugares no mundo com formações parecidas. Em entrevista à Scientific American, ele afirmou: no Vale da Morte, Califórnia, há grandes e belas formações criadas só pelo vento e água, sem ligação com antigos marinheiros. Para ele, a atividade geológica variável no leste da Turquia, como terremotos, deslizamentos de terra e erupções vulcânicas, é suficiente para criar formações que podem facilmente ser confundidas com criações humanas. Nem todos estão convencidos de que a explicação seja tão simples assim. Quando o Dr. Ahmet Özbek e sua equipe da Universidade Técnica de Istambul usaram um radar de penetração no solo, seus escaneamentos 3D revelaram imagens que pareciam mostrar câmaras simétricas, paredes retas e um corredor central com mais de 200 pés de comprimento. Özbek explicou ao The Guardian: linhas paralelas, ângulos retos, isso não é aleatório. A natureza não cria corredores. A discussão ficou ainda mais acalorada quando saiu a análise das amostras de solo, altos níveis de material orgânico e potássio, assinaturas químicas que normalmente vêm de madeira em decomposição. No estudo da doutora Jessica Parks, de Oxford, publicado na Nature, eles descobriram derivados de lignina, um composto orgânico que só é encontrado em plantas lenhosas. Segundo Parks, não se trata apenas de solo, mas do fantasma de uma estrutura já construída ali. Porém, críticos responderam rapidamente. De acordo com a doutora Helena Vasquez, da Geology Today, é possível que os mesmos vestígios químicos sejam apenas resultado de plantas enterradas, camadas de turfa ou até mesmo ninhos de cupins. Ele aconselhou a todos: afirmativas extraordinárias devem ser apoiadas por evidências. Enquanto os especialistas debatem, o mistério só se aprofunda por causa das histórias dos moradores locais. Na vila vizinha de Usengili, um fazendeiro chamado Mehmet Yildiz contou que seu avô disse ter visto pregos ou rebites de ferro lá quando era criança. Já em 2022, Ahmed Demir desenterrou uma pedra com uma gravação que parecia uma marca de ferramenta. O arqueólogo amador Yusuf Kaya imediatamente gravou um vídeo disso e postou no YouTube,
declarando que aquilo havia sido feito por mãos humanas. Mas Osbeck permaneceu cauteloso, pois às vezes os óxidos de ferro podem assumir formas estranhas quando submetidos a uma pressão intensa. Sem contexto, isso é só uma pedra. Enquanto isso, a mídia agravou a divisão de opiniões. Os alienígenas ancestrais do History Channel chamaram o lugar de pré-histórico e até mostraram uma reconstrução animada dos antigos engenheiros. Por outro lado, a National Geographic lançou o documentário chamado Arca ou Acidente. Foi apresentada uma simulação em imagens geradas por computador dos fluxos de lama que possivelmente formaram o formato de um barco. Nas redes sociais, o debate se espalhou ainda mais. A verdadeira Arca de Noé alcançou milhões de visualizações no TikTok, enquanto no Reddit, a hashtag dos memes de barco falso bombou. De acordo com a doutora Aisha Rahman, uma professora de estudos religiosos que conversou com a British Broadcasting Corporation, isso não é apenas sobre ciência, é um teste de Rorschach cultural. O que você vê aqui depende do que você quer ver, e essa é justamente a essência do enigma de Duropinar. Para alguns, isso é literalmente um símbolo de fé. Para outros, é um fenômeno natural da natureza. Para os moradores locais, é uma fonte de sustento e turismo. No ano de 2024, mais de 120 mil pessoas visitaram o Parque Nacional da Arca de Noé, 50% acima do registrado antes da pandemia. Há lojas de presentes que vendem réplicas em miniatura da arca e camisetas com a frase "Eu sobrevivi ao debate". Mas mesmo os guias turísticos tomam cuidado, disse Aileen Demir. Mostramos a verdade, não ficção, mas nem todos ficam felizes com isso. De acordo com M. Karahan, um professor local, este vale costumava ser tranquilo. Agora está cheio de ônibus e cada vez mais pessoas vêm criticar e zombar das nossas histórias. No ano de 2025, o governo turco permitiu a perfuração limitada do solo para obter amostras mais profundas. Pesquisadores aprovaram, mas conservacionistas do patrimônio condenaram a decisão. De acordo com o Dr. Ipek Yilmaz, há o risco de destruirmos exatamente aquilo que estamos tentando entender. No final, uma lembrança ficou do artigo de opinião do rabino David Volpe na revista Time. Homem natural ou criação divina? Este site nos lembra que são as histórias que constroem a nossa civilização. A arca não é só um barco, mas uma metáfora de esperança. Quando o sol se põe no Monte Ararat e a colina fica silenciosa, resta um enigma, talvez nunca resolvido, mas continuará a inspirar qualquer um, cientistas, pessoas de fé ou pessoas comuns que continuam se perguntando: afinal, é obra da natureza ou obra do homem? Os frutos assustadores. O que está escondido? Tudo começou apenas como um simples boato, uma simples varredura sobre uma antiga colina na Turquia. Mas, quando os dados começaram a aparecer lentamente nos monitores, toda a equipe de cientistas ficou em silêncio. Formas surgiram, não criadas por pedras e lama aleatórias, mas por padrões claros, simétricos e planejados. Parecia que havia algo escondido embaixo, algo muito mais assustador do que eles esperavam. Usando um radar de penetração no solo, começaram a examinar a profundidade de mais de 1 metro, e foi aí que apareceu a imagem assustadora. Câmaras retangulares, parecendo um favo de mel, um corredor central que se ramificava em pequenos caminhos e postes de madeira fossilizados que agora se transformaram em pedra. De acordo com Andrew Jones em entrevista ao New York Post, o que vimos parecia o esqueleto de um navio. Não era um navio qualquer, mas uma enorme embarcação exatamente na escala descrita na Bíblia. Em amostras de solo mais profundas, os cientistas encontraram sedimentos marinhos, pedaços de conchas, algas e camadas de lama que normalmente são encontrados debaixo d'água. Quando submetido à datação por carbono, o material orgânico foi estimado em cerca de 4.800 anos atrás, exatamente alinhado com o período do chamado Grande Dilúvio. Segundo a arqueóloga marinha doutora Helena Marques, da British Broadcasting Corporation Future, isso não foi mera coincidência. Temos evidências de um evento cataclísmico que pode ter mudado esta região e a memória da humanidade. A notícia se espalhou rapidamente.
Os estudiosos religiosos que antes acreditavam que a história da arca era apenas uma metáfora, de repente ficaram em dúvida. O rabino Davi Volpe disse ao Jerusalém Post: se essa estrutura for real, somos obrigados a perguntar quanto dos nossos textos sagrados é metáfora e quanto é história literal. Olha, será que grupos criacionistas comemoraram isso nas redes sociais? Um vídeo viral no TikTok, que alcançou 12 milhões de visualizações, mostrou uma sobreposição de scans e versículos do Gênesis com a legenda: a verdade foi esquecida, mas não por muito tempo. Claro, os críticos também não ficaram de fora. De acordo com o Dr. Lin Chen, geólogo do Massachusetts Institute of Technology para a revista Science, camadas marinhas e decomposição de madeira são comuns em áreas de inundação. Relacionar isso imediatamente à Bíblia é um salto perigoso, mas mesmo ele admitiu que não se pode negar os corredores que eles viram. Segundo o Dr. İpek Yılmaz, arqueólogo turco da National Geographic, a simetria é de arrepiar. Isso não parece uma caverna, isso foi projetado, mas o mistério ficou ainda maior quando os scans revelaram uma câmara selada. Ainda não se sabe o que há dentro dela, mas as imagens térmicas mostraram que há espaços ocos e as leituras de sonar indicaram anomalias metálicas. São relíquias, ferramentas ou algo ainda mais valioso deixado para trás? Os pesquisadores não quiseram especular, mas o mundo pensou sobre isso. O History Channel exibiu o especial O Último Segredo da Arca. Eles até mostraram uma escavação dramatizada onde teriam encontrado os supostos ossos de Noé. A audiência cresceu, mas os cientistas se irritaram. Jones declarou a Reuters: não somos caçadores de tesouros. Isso não é Indiana Jones. Este é um local frágil e sagrado. Com mais descobertas, ciência, política e religião também se envolvem. O governo turco rapidamente aprovou mais permissões de exploração. É vista como uma grande oportunidade para o turismo. Mas a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura alertou que há risco de um patrimônio cultural ser completamente destruído se não for protegido. Enquanto isso, os imãs se reuniram e começaram a orar no próprio local enquanto drones sobrevoavam acima. De acordo com o guia local Azad Kemal, em entrevista à Al Jazeera, este lugar é uma ponte entre dois mundos. Mas estamos prontos para atravessar para onde isso nos leva? E enquanto o sol se põe em endurupinar, a pergunta mais profunda permanece escondida. E se a arca for verdadeira? Não apenas como uma metáfora, mas como uma embarcação física que sobreviveu a um mundo submerso. Sua lembrança ficou marcada em todas as civilizações posteriores. Os exames mostram as doenças, mas a verdade permanece enterrada, esperando. E nessa espera há um certo temor, porque talvez algumas lendas, quando finalmente desenterradas, tenham o poder de mudar não só o passado, mas também o nosso futuro.